O rublo russo, a moeda da Rússia, já vale mais frente ao dólar do que antes da invasão da Rússia na Ucrânia. Por que isso acontece? Vamos entender os motivos. Bom, o rublo russo já está valendo mais do que o dólar, e para entender e colocar num contexto de números, antes da invasão da Rússia, vou pegar uns dados aqui em tempo real, estou gravando hoje segunda-feira às 3h30 da tarde, antes da invasão da Rússia, a cotação do dólar para o rublo russo estava na casa dos 75, 76 rublos, ou seja, 1 dólar, 75 rublos. Logo depois da invasão, ele passou a valer por volta de 130 rublos, ou seja, 1 dólar, 130 rublos, então uma desvalorização muito expressiva, e depois voltou a cair, e nesse exato momento, 1 dólar vale 56 rublos e voltou ao patamar que era em 2018. Uma ampla valorização, não só do pico da desvalorização durante o ato da invasão russa, mas também já muito mais valorizado do que antes da invasão e também antes até do Covid. Como eu falei, voltou para níveis de 2018. Agora, quais são os fatores que levaram a essa valorização? Como tudo na vida no geral, a gente tem a lei da oferta e da demanda se sobressaindo em cima disso. Vamos entender esses dois lados que gerou esse efeito da valorização da moeda russa. Dois economistas russos publicaram um paper justamente falando sobre isso, Oleg Tchok e Dmitry Mukin. Um paper bastante interessante de ser lido e de ser aprofundado, mas que no fundo ele traz aqueles dois fatores básicos de oferta e demanda que sempre regem o mercado. Por mais que façamos intervenções, por mais que façamos subsídios, congelamento de preços, sempre o pêndulo tende a voltar para algum equilíbrio em algum dado momento do tempo. Como conceito básico, o que a gente tem é que quando a demanda por dólar aumenta, o rublo se deprecia, se desvaloriza. Em contrapartida, quando a demanda russa, a demanda por dólar frente ao rublo russo cai, o rublo se valoriza frente ao dólar, tá? Idem olhando pelo lado da oferta. Então agora vamos entender realmente o que aconteceu nesses fatores, tá? Nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Primeiro vamos olhar pelo lado da demanda. O que impulsionaria a demanda por dólar frente ao rublo russo? Número 1, importações da Rússia. Quanto mais o país importa, ou quanto mais qualquer país importa, a moeda corrente de trocas internacionais é o dólar, portanto você precisa pagar essas importações e isso você tem uma demanda por dólar para fazer frente a esses pagamentos das importações, que fundamentalmente são feitos em dólar. Portanto, a demanda por dólar aumenta e o dólar valorizaria frente ao rublo. Um segundo ponto é que os russos, depois da invasão, continuaram demandando, seja no mercado negro ou não, continuaram demandando uma quantidade expressiva de dólar, porque o que faz você sair de uma moeda e trocar por outra é a falta de confiança naquele Estado, naquele governo que emite aquela moeda. Quando a Rússia, passando por aquela guerra, gerou um monte de desconfiança e incertezas no mercado, muitos russos começaram ou continuaram a demandar dólares no mercado. Portanto, esses dois fatores, a importação e a demanda por russos, a demanda de russos por dólares, tem um fator que aprecia o dólar frente ao rublo. O rublo perde valor. Em contrapartida, vamos analisar agora os fatores da oferta de dólar frente ao rublo. O que faz você ter uma oferta maior de dólares? Número 1 aqui seriam as exportações, que quando você exporta, você recebe dólar por essas vendas e você troca esses dólares para rublos, recompra rublos no mercado, então aumenta a demanda por rublos e aumenta a oferta. Com isso, aumenta a oferta de dólar. Com isso, o rublo se valoriza e o dólar se deprecia frente ao rublo. O segundo ponto são as reservas dos bancos centrais, nesse caso do Banco Central russo. A reserva exterior
da parte que está em dólar, que é grande parte dela, você usa ela para comprar rublos. E isso faz com que também tenha uma demanda maior por rublos e esses rublos se valorizem frente ao dólar. Ocorre que depois da invasão surgiram algumas sanções que fizeram interferência nesse mercado e que modificou essa regra natural de oferta e demanda. Agora, quem fala mais alto? Qual dessas regras? A que demanda mais rublo ou a que demanda mais dólar? A que aprecia o rublo ou a que aprecia o dólar um frente ao outro? Basicamente, o que a gente viu no começo da invasão russa foi que o Ocidente bloqueou as reservas internacionais em dólar dos russos no mercado internacional. Com isso, fez com que você tivesse uma redução da oferta de dólar, uma vez que eles não tinham mais acesso àqueles dólares dos russos no exterior. Então, uma redução da oferta do dólar contra o rublo vai gerar uma valorização, ou gerou uma valorização do dólar. Por isso, nesse primeiro momento da invasão, o dólar valorizou muito e o rublo depreciou, que eu falei que chegou a mais de 130 rublos por dólar. Então, esse bloqueio das reservas internacionais fez com que houvesse uma oferta menor de dólar, e essa oferta menor de dólar gera uma apreciação do dólar frente ao rublo. O segundo ponto, que é o olhar da demanda, o receio dos russos fizeram com que eles demandassem mais dólar para se proteger. Quando eles demandam mais dólar para proteger, a gente vê uma maior demanda e uma menor oferta, como eu acabei de falar, uma maior demanda por dólar com uma menor oferta de dólar, uma vez que os russos tiveram as suas reservas bloqueadas. Com isso, você tem, obviamente, um fator de valorização do dólar frente ao rublo. Agora, Moscou reagiu a essas sanções, ele impôs contramedidas, contra-sanções que elas desincentivavam, até impediam a demanda por dólar. Ela queria voltar a valorizar a sua moeda, que estava amplamente desvalorizada, e isso levaria inevitavelmente à inflação. Pois bem, essas contramedidas impostas pelos russos, quais foram? Aumentaram os juros, que inicialmente jogou os juros de 9% para 20%. Portanto, você passa a ter um incentivo a investir na Rússia, em rublos, porque tem um juros muito maior remunerando o teu capital. Portanto, para você investir em rublos, você tem uma demanda maior por rublos. No outro ponto, ele ordenou que as companhias russas investissem as suas receitas, 80% pelo menos dessas receitas, em rublos. Portanto, elas teriam que ofertar dólar e comprar rublos. Essas duas medidas fizeram com que o rublo começasse a se apreciar, a se valorizar frente ao dólar. Agora, como eu falei agora há pouco, quais dessas forças realmente são mais fortes e dão mais resultados, E aí a gente vai ver aqui um gráfico que é do ano de 2022 de Robin Brooks. Ele postou, o economista Robin Brooks, o que ele postou aqui basicamente? O saldo exterior no mês de abril na Rússia, no abril de 2022, supera o abril de qualquer ano. Ou seja, a diferença entre o que a Rússia exporta e o que a Rússia importa superou qualquer mês de abril. Portanto, quando você exporta mais e importa menos, você naturalmente passa a ter uma oferta maior de dólar vinda da exportação, como a gente falou, e elas têm que se converter em rublos. Então, uma oferta maior de dólar com uma demanda maior por rublos, naturalmente faz com que o rublo se aprecie, se valorize frente ao dólar, que se desvaloriza nessa situação como um todo. E a verdade é que uma coisa é fato, a Rússia nunca exportou tanto frente ao que ela importou. E isso é muito óbvio, porque as exportações russas continuaram ocorrendo, principalmente as exportações de energia, de gás, de petróleo. Agora, os outros países fizeram restrições a comprar produtos russos. Portanto, eles continuaram exportando muito e importando muito pouco. Então, naturalmente, as exportações russas frente às importações, elas são a maior da história.
E aí o que a gente vê é uma oferta maior de moeda estrangeira e uma demanda maior por rublos que causa essa apreciação. Como eu falei, essas sanções elas afetaram a capacidade importadora, mas não exportadora da Rússia. E por isso esse acesso a dólares é maior e a demanda por rublo maior, como eu falei. A combinação, o combo perfeito, que faz uma valorização, uma demanda maior por rublo, fazer ele se apreciar frente ao dólar. E a verdade, para ir finalizando aqui, é que os embargos que foram impostos pelo Ocidente à Rússia parecem de verdade uma brincadeirinha. Claro que são sérios, mas eles, se fossem sérios de verdade, se quisessem realmente impactar de verdade, eles também teriam colocado sanções à compra de energia russa, do petróleo russo, do gás russo. E por que não fizeram isso? Por políticas do passado que países europeus são extremamente dependentes da importação russa para a energia. Nós estamos vivendo um surto inflacionário no mundo e se isso não tomar cuidado, a energia, que já está extremamente cara, principalmente na Europa, encarecerá ainda mais e fará com que a população europeia, principalmente de países como a Alemanha, perda ainda mais o valor de compra do seu dinheiro, né? Então, isso é uma situação bastante complicada e essas imposições, essas sanções impostas do Ocidente para a Rússia realmente não foram para valer, porque para ser para valer e para derrubar tudo, teriam que impor restrições também a petróleo e à energia. Ele acharia outras maneiras, de repente exporta para a China e a China exporta para outros países? Sim, isso sempre acontece, já aconteceu com um problema no começo dos anos 2000 com o mel chinês, que os Estados Unidos impuseram alguns embargos à importação, então ele exportava para Taiwan e Taiwan exportava para os Estados Unidos, enfim, mas dificulta e encarece tudo isso. A real é que a gente não sabe se essa valorização do rublo continuará. E uma coisa é certa, ela não tem a ver com a melhora estrutural da economia russa. Pelo contrário, são por conta dessas medidas de oferta e demanda, uma maior demanda por rublo com uma maior oferta de dólares através das exportações, fez com que o rublo se valorizasse frente ao dólar e não uma mudança drástica estrutural na economia russa que falasse a economia melhorou e agora sim por isso a moeda também superou. Não sabemos as próximas sanções, não sabemos os próximos desenrolar dessa guerra, mas o que a gente sabe é que até hoje o rublo voltou e está muito mais forte do que estava até pré-pandemia, está ao preço do que era de 2018. Essas intervenções fizeram com que o rublo se valorizasse e conseguisse segurar um pouco da inflação que já também tomou conta da Rússia, até por conta dessas outras sanções que foram impostas. Tá bom? Um ótimo dia e muito obrigado.